Acho que mais um para frente, né? Um ou dois. Pode passar um aí. Pronto, acho que eu estava Aí, falando você isso. estava Então, finalizando esse, isso. Você tinha finalizado esse e começou a mostrar a figura explicando o acelerômetro. tá ok. Vocês conseguem ver Ok? o cursor aí, né? Isso, exatamente. Estava aí. Ok. Ok, então Pode continuar. eu estava dizendo que essa imagem da esquerda é um motor elétrico, um acoplamento e uma carga, que eu não sei o que é. Pode ser um compressor, uma bomba, um fã, qualquer coisa. E essas peças pretas aqui são os acelerômetros. Essas peças pretas aqui são responsáveis por capturar vibrações na forma de aceleração. Eles têm um cristal piezoelétrico que, quando submetido a uma tensão, a uma deformação, emite uma tensão elétrica que é proporcional a essa aceleração. E o equipamento que está na mão do técnico é um transdutor. Ele lê essa tensão elétrica analógica e transforma num sinal digital, e essa interface homem-máquina CHM aí mostra os gráficos necessários. À direita, esse gráfico justifica o porquê da gente analisar a vibração. Estão vendo o cursor aí? Sim. Tá. Então tá aqui, ó, análise de vibração e seguida de análise de óleo. O único parâmetro que ganharia da vibração seria o ultrassom, só que o ultrassom é inviável técnica e financeiramente para larga escala. Então vamos nos ater aqui à vibração. Aqui alguns parâmetros de comparação entre o acelerômetro e a câmera de vídeo. A proposta aqui é mudar a natureza do sinal, em vez de vir de uma deformação de um cristal piezoelétrico, agora vem de ótica, de luz. E aqui alguma comparação. Dentre vários fatores em que essa metodologia se torna melhor do que o acelerômetro, é porque ele não é com contato. Ou seja, o acelerômetro ele pode mascarar alguns parâmetros da própria vibração. Então você pega um sinal mais puro, por assim dizer. Então, como eu já falei, essa aqui é a proposta. Nós vamos trocar o acelerômetro, o transdutor, por uma câmera de vídeo que vai filmar a cena do equipamento operando, e um pacote de algoritmos que vai processar esse vídeo e vai detectar algumas vibrações indesejadas. O vídeo falhou aqui, mas esse vídeo era uma roda de um carro bem desbalanceada, nitidamente desbalanceada, mas nem sempre a gente consegue perceber com os olhos, né? E aqui, à esquerda, são os tipos de desbalanceamento que a gente pode encontrar num conjunto roda-pneu. Porém, o conjunto roda-pneu é só uma carga como um compressor ou como uma bomba. É uma carga, né? A única diferença é que aqui eu estou pegando o torque da junta homocinética, que vem da caixa de transmissão e que vem do volante do motor. Mas na indústria a gente tem cargas muito parecidas com essa. Então, esses são os movimentos. O desbalanceamento estático ele é característico de apresentar um movimento vertical, e o desbalanceamento acoplado ele é característico de mostrar um deslocamento lateral, assim como está mostrado na figura. Desbalanceamento também pode provocar problemas em várias peças da suspensão, do sistema de direção também. Não é só conservar o pneu, mas conservar também as peças do sistema de direção e suspensão. Ainda definindo o problema, o que a gente precisa fazer aqui é sintetizar um sinal, ou seja, eu vou pegar um sinal original, e a partir desse sinal original eu vou sintetizar um novo sinal em que eu faço um filtro temporal, passa banda,
ou seja, eu quero aquela frequência específica de movimento e aplico um fator de amplificação alfa. Esse é o sinal que nós desejamos amplificar. Uma vez que a gente amplifica esse sinal, a gente pega todo o resto do vídeo e reconstrói um vídeo como um todo. Agora, claro, esse é o grande desafio. A gente nunca vai chegar a sintetizar esse sinal de forma perfeita como a gente quer. Então, a revisão bibliográfica é somente isso. O quão melhor esse sinal fica. E aí, utilizando de parâmetros de comparação, como o SSIM, Similar Structure Index Measure, e o PSNR, o Peak Sign Noise Ratio. Aqui, ainda sobre o referencial teórico, a primeira ideia que se teve para amplificar movimento foi a ideia lagrangiana, que vem de uma analogia lá da mecânica dos fluidos. Você rastrear uma partícula do fluxo, da mesma forma que você rastrear um pixel numa figura. Aqui na direita ele mostra o resultado da amplificação. O problema é que esse processamento aqui demorou 15 horas. Além disso, você tem que conhecer a causa e a consequência do movimento, do sistema dinâmico como um todo, para você separar os pixels em clusters relacionados ao mesmo movimento. Então, já traz uma complicação a mais. O avanço dessa técnica é a técnica Euleriana. Aqui, no lugar de rastrear o pixel, a gente cria um volume de controle e tenta entender o que se passou dentro daquela região de interesse. Ao invés de tentar rastrear um pixel, um conjunto de pixels. Então, a gente entra com um vídeo, sequência de frames. Sequência de frames tem que ser enxergada como tensores nos algoritmos. Se for o modelo RGB, Red, Green, Blue. Se for monocromático, Grayscale, somente uma matriz. Então, faz a decomposição espacial, depois um filtro passa-banda, e por fim, aliás, ainda tem que incrementar o fator de amplificação e por fim reconstrói. Essa arquitetura aqui, esse workflow aqui, ele diz respeito à primeira técnica, que é a por expansão em telha. Você truca lá no segundo termo da ordem de expansão de telha, e como você está no domínio contínuo, você tem que passar por um domínio discreto, e aí, no final das contas, isso vai virar uma matriz, a laplaciana nesse caso. A próxima metodologia de evolução desse estado da arte seria, no lugar de fazer essa decomposição espacial, mudar para o domínio de Fourier, a partir da transformada rápida de Fourier, e fazer o processamento lá. Essa seria a variação de fase, phase-based, como está na literatura. E lá você, depois de fazer a transformada e levar para o domínio da frequência, você faz o tratamento lá, com pirâmides complexas dirigíveis, que mais uma vez são matrizes, e por fim faz um processamento de retirada de ruído, amplifica e reconstrói. Até agora, todos esses métodos que a gente falou, eles são baseados em filtros projetados pelo usuário. Agora, a nova proposta por que não uma rede neural que aprenda todos esses filtros de ponta a ponta? Desculpa. Estão vendo aí a apresentação? Sim. Sim. Está em tela cheia, né? Isso, para mim, referencial teórico. Ok, em tela cheia. Então, no lugar do usuário ter que
alterar parâmetros de filtros, são vários parâmetros em cada filtro complexo, essas pirâmides complexas dirigíveis. Por que não criar uma rede neural que entre com o vídeo, você entra com o vídeo como input, essa rede aprende os melhores filtros e no final devolve os parâmetros para você dizendo, os melhores filtros são esse aqui. Então, tira toda a atuação do usuário em projetar o filtro. Essa é a nova técnica. Não é o atual estado da arte, mas já foi um grande avanço. À esquerda está uma forma geral e à esquerda está com mais detalhes. Na direita está com mais detalhes. Na direita a gente vê aí algumas camadas de convolução, seguida de camadas de bloco residual. Não é escopo entrar em detalhes na arquitetura da rede. Agora sim, a metodologia é a parte mais importante. É muito simples você chegar num autocenter e olhar para uma máquina dessa aí, uma máquina de balanceamento de pneu. Então, devido a essa praticidade de se encontrar isso de uma forma tão fácil, esse foi definido como o nosso laboratório. Está aqui só precisa disso, né? Você chegar com um tripé, colocar uma câmera ali do celular mesmo e filmar o balanceamento da roda. À direita, o esquema. Todas essas medidas aqui do conjunto, eu preciso para entrar lá no display da máquina, para ela retornar a massa exata do desbalanceamento. Então, todas essas medidas aqui são imputadas lá no display, no IHM da máquina, para o sistema embarcado da máquina calcular essa massa. E aqui é um pouco de análise de sistema dinâmico, como a máquina enxerga esse pneu e como ela chega à massa desbalanceada. Então, aqui a gente tem um diagrama do corpo livre, aqui, de uma forma mais simplificada. No final das contas, nesse corpo rígido, se eu tenho um balanceamento ideal, esse vetor L, momento angular, seria na mesma direção, no mesmo sentido do vetor ômega, que seria a velocidade angular. Aqui tem um ângulo, e esse ângulo, quanto maior for esse ângulo, maior o desbalanceamento. Quanto menor, menor o desbalanceamento. O ideal seria eles serem iguais aqui. E o que faz esse vetor L se afastar do vetor ômega é a presença de um torque, que, por sua vez, vem de uma força devido a uma massa de desbalanceamento. Ou seja, a massa de desbalanceamento provoca uma força centrífuga, e essa força centrífuga, força por distância é torque, e o torque é o responsável por defasar o vetor L do vetor ômega. E isso causa um desbalanceamento, que pode ser vertical, sentido vertical, e lateral. Shimmy, lateral, e vertical, Trump. Bom, aqui o resultado, a tabela direita é o resultado do balanceamento, as massas necessárias no lado interno e no lado externo. Importante destacar aqui que massa no lado interno significa desbalanceio de Shimmy, ou desbalanceamento acoplado. E massa no lado interno significa desbalanceio estático. E aqui aquelas mesmas medidas que já estavam lá no esquema. Bom, aqui são os algoritmos. Primeiro a gente fez um pré-processamento para diminuir o tamanho do vídeo. Eu exagerei lá porque eu fiz as primeiras medições foram com a taxa de frequência de 60 frames por segundo, mas a máquina ela opera a 200 RPM, que está um pouco mais de 3 Hz. Então, com certeza não teria problema de alliance aqui, mas ficou super projetado, vamos dizer assim. Eu não preciso de tantos frames assim. E mais lá na frente vocês vão ver que a quantidade de frames por segundo impacta exponencialmente no
no custo computacional. Por muitas vezes, alguns desses algoritmos aqui deu overkill, quando eu tentei fazer com 60. Então, o pré-processamento foi trazer para 30 Hz, eliminar frames intermediários. 30 Hz, depois eu fiz uma região de interesse. Depois eu fiz uma região de interesse para cortar a 1/4 do pneu. Ali eu já consigo ver o movimento que eu preciso. E, por fim, eu transformei em grayscale, que aí eu divido por 3 o custo computacional. Então, esses dois métodos aqui foram as referências. Eu vou passar muito rapidamente aqui por eles. Vocês estão vendo Estamos vendo só o link. Tá, deixa eu acho que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vai extrapolar meu tempo. O Phase-Based, lá no texto eu explico como chegar a esses links, como utilizar esses notebooks, o porquê que eu escolhi o notebook Google Collaborator, o porquê do Python, o porquê dessa IDE, o porquê das bibliotecas, tudo isso está explicado lá no texto. Aqui eu preciso fazer uma análise de custo-benefício para esses dois métodos aqui. O Learning Based, que é o já usando Deep Learning, para os vídeos após o processamento, ou seja, depois de eu deixar os vídeos no formato padrão, para a gente ter a referência, ele demorou na faixa de 4 minutos para fazer a inferência. Já o Phase-Based demorou um pouco mais de 2 minutos. Porém, a qualidade do vídeo gerado nesse método aqui foi muito superior ao utilizado aqui na variação de fase. Muito rapidamente eu vou ver se eu consigo achar aqui. Se eu não tiver... Saiu a apresentação. Eu vou colocar aqui um... Eu acho que agora vocês estão vendo aí, né? Sim. Pronto, aí foi como eu disse, eu fiz esse pré-processamento, então está 1/4 do pneu. Esse resultado aqui à direita do vídeo processado é referente à variação de fase. Dá para ver com muita boa vontade aí que ele apresenta um movimento de shimmy, meio que lateral aqui, meio que horizontal. Só que muito defeito, muito borrado, não está muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui o Learn Based, o resultado do Learn Based. Pronto, se ele não me trair aqui, ele vai aparecer aqui em alguns minutos. Bom, só pelo fato de você não precisar projetar filtros e a qualidade ser bem melhor, não sei se chegaram a ver lá, eu mandei o link do material suplementar, esse resultado desse vídeo está lá. Nesse momento, eu já posso fazer uma conclusão que lá na primeira linha da tabela, não sei se você lembra, eu estava lá no lado interno,
45 gramas do lado interno. Então, significa que o desbalanceamento é do tipo shime, acoplado. Me traiu aqui, só um segundo. Não era exatamente, acho que agora vocês estão vendo, não era exatamente o que eu queria mostrar, porque o que eu queria mostrar era só 1/4 depois de processado, mas de vários testes que eu fiz, esse aqui também resolve. Eu fiz com ele não processado, então tá no modelo RGB e a roda inteira. Acho que vocês vão concordar comigo que esse do meio aqui é o fator de amplificação 10, que foi o mesmo que eu usei lá no FaceBase. A qualidade do vídeo gerado é muito melhor. E o desbalanceamento aí é do tipo acoplado. Já dá para a gente saber que é do tipo acoplado. Então vai precisar de massa, só não sei ainda quanto, mas aqui no lado interno. Então, prosseguindo. Voltamos aqui para... Tá todo mundo vendo aí, né? Professor? Sim, estou vendo, sim. Ok. Sim, estamos, pode continuar. Então, aqui, como eu falei, o estático é vertical e o acoplado é lateral. Ainda pode acontecer o conjugado, que é a combinação desses dois movimentos. Nesse pneu A, nós temos o acoplado, que precisa de uma massa interna, que é exatamente o movimento que a gente viu lá, amplificado. Já no pneu B, como ele pega uma massa externa, então vai ser um balanceamento estático, desbalanceamento estático, e o C e o D é a combinação de ambos. Aqui, o gráfico ficou... Aqui ele precisa de um tratamento, mas aqui é o seguinte, esse aqui é um gráfico do sinal adquirido dessa frequência, desse movimento de desbalanceio. Então, é a amplitude de movimento, pixel por frame, pelo tempo. Então, aqui a gente vê alguma coisa no pneu desbalanceado, alguma coisa de 1 em 1 pixel, em até alguma coisa em torno de 6. Aqui eu preciso fazer um tratamento estatístico para tirar os outliers. A estatística descritiva básica, né, para pegar dados, né, os números. Mas aqui a gente percebe que vai desbalancear de 1 a 6, e aqui vai de 1 a pouco mais de 4. Ou seja, aqui na roda balanceada, ou seja, a amplitude da onda do movimento ondulatório de peak to peak, que é uma das medidas que a gente pega lá para analisar a vibração, na roda balanceada é menor do que na roda desbalanceada, como era de se esperar. Depois que eu acrescento a massa, eu diminuo o desbalanceio. Se eu diminuo o desbalanceio, eu diminuo a amplitude do movimento. Como demonstrado aqui na figura à direita. Bom, agora chegamos na parte de conclusão, então, nós podemos extrapolar essa estratégia para uma configuração mais complexa, com peças com graus de liberdade maior, com movimentos mais complexos, interagentes entre si, que é algo desse tipo. A gente começou a fazer o experimento numa coisa mais simples, mas é plenamente possível,
extrapolar para uma coisa mais complexa. E a gente também analisou somente o problema de desbalanceamento, mas com essa metodologia, a gente pode pegar todos esses problemas aqui, desalinhamento, desbalanceamento, desalinhamento, folga rotativa, engrenagem, rolamento. Agora, claro, uma observação importante aqui, eu vou depender muito da frequência de captura da câmera que eu vou utilizar para pegar esses problemas, né? Eu preciso de uma câmera com alta taxa de captura para máquinas que operam com alta frequência, com alta velocidade angular. E aí tem todo o problema de capacidade de computacional para processar esses vídeos. Então, como vantagem, para concluir, como vantagem, a gente viu que a gente não incrementa problema de parâmetros, mascarar parâmetros vibracionais, e não precisa do contato, além de a gente pegar vários pontos ao mesmo tempo. Como desvantagem, a principal é poder de processamento sem... Isso eu estou falando só da etapa de inferência. Treinar a rede seria impossível num computador convencional. Você teria que paralelizar processamento com GPUs lá da NVIDIA através nesse caso, a gente fez através do Google. Aplicações. Todas aqueles problemas que a gente falou ali no slide anterior, a gente pode pegar problemas desse tipo, e as limitações com a questão como eu falei há pouco tempo, a questão da rotação do equipamento. Se você tem uma rotação muito alta, você vai precisar de uma câmera que capture com altas taxas de frequência, e isso vai pesar computacionalmente. Próximo passo, neste trabalho a ideia é ou criar uma contraprova ground truth para substituir esse gold standard, até porque acelerômetros, sensores, eles descalibram com o tempo. E inclusive, essa é mais uma vantagem desse método em relação ao método convencional do uso de sensores. Os sensores descalibram com o tempo. Então, poderíamos fazer um ground truth, um arranjo ground truth, ou extrapolar esse método para um arranjo industrial real. Um sistema de bombeamento, um compressor, não sei. Colocar lá a câmera com tripé e colocar uma câmera com tripé e analisar, e confrontar com o sensor que tem lá no equipamento. Em termos de literatura, o pessoal tem mudado algumas etapas da rede para fazer um trade-off entre qualidade da imagem processada contra o tempo de processamento, para tentar fazer processamento em tempo real, inferência em tempo real. E a rede ela é muito complexa. Você tem vários pontos para mudar na rede. Inclusive, desde o começo com o dataset. Você pode, inclusive, criar um outro dataset. Bom, tem 1001 maneiras que você pode alterar essas redes para trazer melhores resultados, mas o nosso trabalho seria pegar um número e confrontar com um número de amplitude e confrontar com um número de massa, a partir de uma equação, e extrapolar para um cenário mais complexo. Esses seriam os próximos passos. Então é isso, chegamos ao fim aqui, professor. Obrigado. Apesar dos probleminhas que nós tivemos aí na apresentação, Danilo, vamos ver aí o que os professores têm a dizer. Eu gostaria de iniciar a arguição com o professor Hertz, que não conhece o trabalho, o Bruno já conhece um pouquinho, orientou bastante. Então, gostaria do professor Hertz dessas suas observações e os próximos passos aí, o que a gente pode trabalhar. Obrigado.
Inicialmente, agradecer ao professor Danilo pelo convite, participar dessa banca. Eu, em alguns momentos lá no UOL, tive alguns contatos com o Danilson, né, a respeito, né, de alguns encaminhamentos. Na época, estava numa fase mais inicial, não é isso? Então, e também confirmando que é uma qualificação, não é isso? Isso, Qualificação, né? Ok. isso. Bom, eu vou fazer aqui algumas considerações e também algumas perguntas. Por exemplo, com relação às considerações. Eu vendo aqui o seu resumo, você fala aqui, né? Tal ferramenta, quando combinada com algoritmos especiais. Eu acho que aqui já vale a pena falar um pouco assim, de forma objetiva, né? Algoritmos especiais parece uma coisa assim um pouco aberta, né? Um pouco subjetiva, né? São algoritmos. Às vezes você fala de pacotes de algoritmos, né? Sim, Então, assim, mas são algoritmos que eles têm um papel, não é isso? Eles vão ser sim. usados, né? Vamos dizer assim, para extrair conhecimento, né? Uma forma. Então, depois eu vou repassar, tem um arquivo PDF em formato de comentários, Tá, ótimo, ótimo. tá? Então, por exemplo, Já ia pegar um papel e uma caneta aqui, mas você vai fazer isso, então. tá aqui, exatamente, exatamente. Então, aí outra coisa na introdução, eu acho que pode ser interessante também, uma recomendação, você fala de alguns trabalhos, né? Assim, né? Muitos trabalhos de pesquisas, de aplicações nas ciências médicas, pode ser encontrado, né? Então, eu acho que pode ser interessante você citar. Será que existem outros trabalhos que usaram ideias semelhantes ao seu? Sim, sim. No trabalho está citado alguns. Então, acho que já vale a pena na introdução falar alguma coisa, né? Você fala, Tá, né, tá. assim, e assim, o que é que o seu é diferente por quê também, né? Sim. Desses trabalhos, né? O que é que o seu adiciona, assim, né? Então, você fala aqui também nos objetivos, né? Esse trabalho visa implementar uma técnica de visão computacional potencializada por aprendizado de máquina. O aprendizado profundo, né? Sim. Isso. E, então, dentro da inteligência artificial tem muitas possibilidades, né? Por que o aprendizado profundo? Então, acho que vale a pena nessa introdução você já explicar por que usou o aprendizado profundo. Então, o caminho é lidar com complexidade, não é isso? São muitos dados, não é isso? A máquina pode encontrar padrões, entendeu? Então, você simplesmente traz. Sim, tudo bem, mas... Então, fica um pouco solto, assim, porque o uso da visão computacional está meio que óbvio, né? Mas por que usar a visão o aprendizado profundo? Será que não existe uma modelagem matemática que atenda? Entendeu? Então, é importante, já no início, isso ser justificado, né? Bom, continuando aqui. Essa figura a 2.4, né, que você fala da arquitetura da rede, não é isso? Muito interessante. Pelo menos aqui, para mim, ficou um pouco pequeno. Uma ideia é aumentar a figura, tá? Acho que fica bem interessante. Tá. Mais uma Aí vez, você... vai mandar esses comentários, né? Sim, sim, está aqui no arquivo PDF em formato de comentários. Tá, ok. Aí também você fala, né, pacote de algoritmos, né? Assim, parece uma coisa assim um pouco aberta, né? Assim, um pacote de algoritmos, mas eu entendi. Você usa alguns algoritmos para realizar todo o processo, não é isso? Exato. Exato. Então, talvez conjunto de algoritmos, né? Não sei se talvez tenha um termo melhor assim. Embora a gente use, né, na computação, na modularização, existe o termo também pacote, né? Então, bom, aí aqui você fala certo. Você fala aqui, 3.3 análises por algoritmo de aprendizado de máquina. Uhum. Bom, aí você fala aqui, certo. Aí tem, na sequência tem o vídeo da roda, não é isso? Que você até mostrou alguma coisa, né? Sim. Aí fala aqui, né, Aí, acho que também aqui nessa página 30, primeiro frame do vídeo da roda, eu acho que é uma figura, né? Ela precisa ser aquele título, né, referência e tal.
Mas, Na verdade, ele é um link, né? É uma figura, mas é um link também. Se clicar aí, vai lá para o vídeo uhum. processado. Tá, ok. Tudo bem, tá certo. Bom, aí você fala aqui o custo computacional. Eu não sei se eu entendi corretamente, mas você usou o Google Colab, foi para fazer alguns... Exato. A IDE utilizada foi o Google Colab. Uhum, Lá no texto eu explico o porquê, mas rapidamente é pela facilidade, pelos pacotes pré-instalados e pela uhum. possibilidade de você paralelizar o processamento com GPUs da NVIDIA. Esses são os três principais, mas tem alguns adendos lá no texto. Por outro lado, também é um processamento na nuvem, né? Na nuvem. Então, assim, pode ser interessante ver outros ambientes também, né? Assim, Sim, sim. né? Como no desktop, né? Sim, com certeza tem uma demanda de GPUs, mas também não é tão difícil montar, acredito, né? Um ambiente no desktop, né? Com algumas, né? Eu mesmo tenho aqui alguns estudos com alguns modelos e o meu ambiente não é assim tão top. Pode dizer que é mediano, dá para fazer muita coisa interessante, né? Até porque ambiente nuvem também tem a ver, a performance também tem a ver com a infraestrutura, né? Largura de banda, né? Uma série de fatores, não é isso? Você manda lá, via nuvem, você manda lá para a GPU disponibilizada, lá eles fazem o processamento e mandam de volta, né? Você precisa Isso. também da internet exatamente confortável. Eu acho que vale a pena você pensar no ambiente próprio também, sabe? Né? Com, por exemplo, uma máquina Linux, né? Mais dedicada para isso aí, né? Entendeu? Claro, dentro aí das possibilidades também, tá? Assim, Sim, sim. até não... Você também tem mais independência também, né? Para Sim, fazer sim. todo o processo. Embora tenha algumas vantagens, é muito fácil de compartilhar também, né, Danilo? Se você usando o Colab, tá? Assim, Sim, não sim. estou dizendo que está errado, assim, eu acho importante ter uma opção também, tá? Ok. Bom, aí quando você fala aqui de resultados de discussão, claro que é um trabalho ainda de qualificação, né? Mas você apresenta aqui um pouco de como você vai, vamos dizer assim, formatar esses resultados, né? Você falando aqui, né, de modelo de amplitude de rotação, né, que você mostra aqui, né, algumas equações, não é isso? Sim. Então, mas eu acho porque essa parte aqui de resultados ela é muito importante, né? Então, assim, você ainda vai gerar os resultados, é isso, Nilson? Você ainda está no processo, não é isso? Falta pouco, falta só a parte quantitativa, a Isso, qualitativa está aí, os vídeos, a quantitativa que é para confrontar os dois, ver se certo. eles convergem. Na verdade, eu já tenho aqui alguma coisa. Uhum. Mas, no geral, é isso, tá? São algumas observações, né, no sentido, né? Mas o que eu enfatizo é que é importante ficar ainda citado na introdução, porque você está usando aí esse aprendizado profundo, entendeu? E, e digo também que isso é uma coisa justificável, né? Assim, tem demanda, né? Você não está usando só porque é a moda da inteligência artificial e etc, né? Existe uma demanda, né? Sim, sim, sim. Que eu entendo que é lidar com essa complexidade que existe, né? Então, extrair conhecimento, né? Exatamente. Extrair metaconhecimento que vai viabilizar outros estudos também, né? E, então é isso, e no mais parabenizar assim pela relevância, né? Porque eu sei que não é um mestrado profissional, mas que tem um potencial de virar um produto, não é isso? Eu falo isso Sim, também para os professores, né, orientadores, né? Eu professor também, professor Danilo, professor Bruno. Então ele tem um potencial, né, de ser transformado num produto, não é isso? Isso é uma coisa que para mim tem um valor, porque significa que o trabalho ele tem um nível de maturidade, né? Porque esse produto ele tem uma demanda, né? Ele tem um potencial de alcançar, né? Vamos dizer assim, alguns resultados. Mas mais é isso, tá? Mais uma vez aí agradecer e parabenizar pela obrigado. orientação aí dos professores. Obrigado, Hertz. E o que você falou é isso mesmo. A gente, na verdade, um dos pontos que eu propus esse trabalho foi a gente iniciar esse contato com o algoritmo, começar a entender o processo, o funcionamento, para realmente a gente depois poder ampliar o uso dele dentro do laboratório, com mais técnica, com mais propriedade já falando e vendo métodos que ele podem auxiliar
dentro do laboratório. Então, realmente, eu coloquei o Danilson para fazer um estudo sobre isso, e ele empolgou e viu que o algoritmo ele tem uma propriedade bem interessante para o futuro. Então, realmente, esse é um dos objetivos. Suas observações aqui foram todas anotadas, está gravado também, vou enviar isso para o Danilson. E prazer, professor Bruno, e gostaria das suas considerações aí também no trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Danilson, né? Tenho interagido com o Danilson aí por 1 ano e pouquinho. Acho que ele me procurou, né? Acho que lá no de mapa eu sou o único. Não, tem também o Rafael, que hoje é o chefe do departamento, mas ele não está na pós. Mas eu acho que sou eu o único que mexe com visão diretamente lá. Tem o pessoal do DCA também, tem alguém que mexe lá, né? Luiz Marcos e tal, mas eu gostei muito de Danilson ter me procurado, porque é uma aplicação bem interessante. O que eu tenho feito, né, apesar de trabalhar num programa de pós-graduação acadêmico, eu gosto sempre, a maioria das minhas pesquisas tem um viés aí para coisas bem aplicadas, seja na área médica, na área de geociências, e aí o Danilson, quando ele me procurou com essa aplicação na área de mecânica, eu achei muito legal. Assim, sobre o trabalho, Danilson, eu vou falar em termos gerais, depois uma outra coisa específica. O seu trabalho eu já conheço, né? A ideia do trabalho em si eu já conheço. Assim, em relação à estrutura do documento, isso é algo até que eu poderia ter falado com você até antes, mas meio atribulado. Pelo menos aqui no PPGC, quando a gente tem uma qualificação, a gente tem tipo um cronograma para a gente saber exatamente o que você quer fazer ainda até o final. Eu queria que você falasse um pouco. O que é que você quer fazer daqui até a sua defesa? O que é que você gostaria de fazer a mais para finalizar esse seu trabalho? Assim, professor, em comum acordo, ainda vou ter que conversar com o professor Danilo, mas em comum acordo, eu tenho 2 ideias. Uma é trazer uma outra contraprova, no lugar de ser uma prova gold standard, como eu já havia mencionado. Acelerômetros são sensores, por via de regra, descalibram com o tempo, então eu não sei o quão viável, o quão certo está aquela informação das massas fornecida pela máquina. Entendi. Então, eu tenho uma ideia de a gente fazer uma configuração ground truth, depois eu vou apresentar ao professor Danilo e ver se ele concorda. E aí a gente, na medida que a gente conseguir chegar a valores que relacionam a amplitude do movimento com a massa balanceada, a gente fazer a comparação final, a análise quantitativa final. Essa é uma ideia. A outra ideia é extrapolar para um cenário mais complexo. Ali a gente só pegou desbalanceamento. Isso. Mas a gente poderia pegar desalinhamento de eixo, poderia pegar folga de parafuso em esquido de fixação, poderia pegar tubulações folgadas, problema em enrolamento e por aí vai. Então, extrapolar para uma configuração mais complexa na indústria. Essa seria assim, o que eu acho que ficou faltando para fechar esse primeiro experimento que você fez foi justamente isso. Você consegue, demonstrar que a partir da filmagem e da aplicação do método, você consegue chegar no mesmo resultado lá que a máquina, né? Se você considera a máquina como sendo gold standard, você consegue chegar lá a 45, aqui 20, ali, sei lá. Pode falar, Danilo. Professor, Danilson, vai no gráfico lá, por favor. O que eu já propus para o Danilson, e eu acho que é o mais importante, porque ele fez umas análises e aí fez 3 tipos de algoritmo, e eu falei, Danilson, vai no primeiro algoritmo, tenta tirar informação, não visual, mas tenta tirar uma informação numérica, que você consiga relacionar isso com as massas, que você consiga fazer isso. Então, a minha proposta para ele, isso eu falei já para ele uma vez, é cortar os vídeos, cortar o vídeo horizontalmente, cortar o vídeo verticalmente,
pegando 2 pixels ou 3 pixels nessa linha, para você poder tentar ligar o desbalanceamento em X e em Y, para você retirar, porque... E aí eu falando com ele, o que você está tirando nesses gráficos? O que é essa amplitude de movimento? É em X? É em Y? O que ela te fala? Que informação você tem? Então, isso não ficou muito claro mesmo para o Danilson. O que essas informações significam? É um geral? Então, se você está pegando um geral, você está pegando de toda a figura, não só do pneu, pode estar pegando... Então, no meu entender, Entendi. E que foi a minha conversa com ele, a última conversa que a gente teve em sala, e que eu falei para ele, Danilson, porque o Danilson ele tem essa característica de pensar muito, de querer fazer muito à frente, de querer ter o resultado lá, mas eu falei, Danilson, apresenta o que você tem, pega o gráfico que você tem e tenta tirar uma informação. Então, meu trabalho é, por exemplo, aqui nessa figura que ele mostra, você vê claramente os gráficos estão em escala, eles estão exatamente na mesma escala aqui de amplitude de pixel, que há uma redução. Essa era uma pergunta que eu ia fazer também. Essa escala aí é a mesma realmente? É a mesma. Na verdade, estava o desenho... o Y aí, na segunda, eu fiquei na dúvida. Exatamente, é porque o desenho, quando ele me mandou a figura, ela estava do mesmo tamanho. E aí, na hora que eu bati o olho, eu falei assim, mas está estranho. Aí, depois que eu vi que uma estava de 0 a 8, de 0 a quase 10, e a outra estava de 0 a 6. Aí eu falei, não, Danilson, deixa eu reduzir esse gráfico, exatamente para deixar ele visual na mesma escala. Então, apesar do gráfico estar em tamanho diferente, o Y está exatamente... Eu tentei colocar ali a cada 2, é exatamente 2 lá, 2. Então, a escala está igual. É só imaginar que daqui para cima está em branco, não tem nada, né? Está em branco. Eu tentei colocar exatamente para poder visualizar. O que confunde a gente é que os ticks do eixo Y na segunda está de 1 em 1, né? E exatamente, porque quando ele mandou esses gráficos para mim, ele mandou do mesmo tamanho. Aí eles estavam exatamente de 1 em 1, igual está o outro lá, que está de 2 em 2. Aí eu falei assim, você estava comprimindo o tempo de uma, espichando... Isso, aí o que eu peguei? A única coisa que eu fiz foi reduzir o Y. Para ficar com a mesma exatamente, escala. Eu falei assim, vou tirar a escala do X aqui, do Y aqui do lado, e vou deixar como que aquela lá seja a escala, uma única escala, com os 2 gráficos. Então, aqui você está vendo realmente os 2 gráficos em escala. Certo. Então, você vê que um tem a maior quantidade de banda, até 4, né? Assim, não passa de 4 ali, 4, fica em 4, 2, e a outra tem uma quantidade de banda ali que chega a 6, 4, vai a 2 ali, mas dá para ver que há uma mudança. O que eu estava propondo para o Denilson cara, nós temos que quantificar isso daí. Eu acho que isso aqui é importante. É transformar isso... O visual é muito bonito para você vender o produto. Mas o que a gente precisa é de número. É entender. Isso aqui é 50, isso aqui é 100, isso aqui reduziu 30%. Isso. Eu colocar aquilo ali reduziu em tantos por cento. O quê? O que esse desbalanceamento em PIX significa? Significa o movimento em X, significa o movimento em Y, significa o movimento global. E aí eu tentei fazer algumas propostas para ele, que foi, pega 2, 3 PIX horizontais e verticais, coloca lá embaixo na roda, coloca no meio da roda, para ver se a gente consegue retirar o X e o Y. Professor... Exatamente. Então, eu acho que esse seria um caminho. Complementando, professor Danilo e professor Bruno, essa ideia que você me passou, ela está em andamento. Eu já tenho tabelas com vários números, e aí na tabela você percebe o movimento ondulatório, que ela cresce, volta em posição de equilíbrio, diminui, cresce de novo, volta à posição de equilíbrio. A gente percebe um movimento ondulatório e comparando, isso está no texto já, e comparando as amplitudes da tabela do pneu desbalanceado com a coluna lá de amplitude do pneu balanceado, a gente percebe que os números aqui no balanceado são menores.
Então, eu já comecei a fazer isso, professor Danilo. Já levantei vários desses dados, agora está faltando somente o tratamento estatístico, porque vem muito, o sinal vem muito ruidoso ainda, e muito. Então, eu preciso só fixar um número e jogar na equação, que relaciona amplitude com massa. Faltando somente isso. Professor Danilo, o microfone. Microfone, Danilo. Eu penso que o grande objetivo, Bruno, é realmente fazer isso aí que ele já começou a fazer e dar um bom aspecto para isso aí. Chegar num resultado em que a gente consiga falar, olha, o algoritmo usado dessa forma, eu consigo, sim, ter informações válidas que eu consigo substituir um acelerômetro ali. Eu acho que se o trabalho dele desse resultado, para mim já é assim, um top, porque ele consegue substituir um outro sensor de forma só computacional, um negócio que um custo muito menor. Então, eu vejo como esse o grande objetivo dele. Mas eu ainda vou sentar com ele para conversar, porque a gente consegue alinhar isso tudo. Tranquilo. As outras afirmações, as outras perguntas, comentários que eu tinha feito aqui, era mais, eu acho que vai ficar para trabalho futuro aí com um doutorado, se ele quiser, ou para uma empresa que ele queira, a questão de monitorar máquinas maiores, né, com mais grau de liberdade, como você falou, porque o tempo urge, né? Existem estudos, professores, que realmente conseguem que o programa, você delimita a área que você quer calcular, e aí numa imagem toda você consegue, assim, nessa máquina eu quero pegar só esse ponto aqui. Então você delimita aquele ponto, delimita outro ponto, e aí, obviamente, o algoritmo ele só roda dentro daqueles pequenos intervalos. Então ele consegue ter esse X e Y só dentro de espaços do algoritmo, obviamente. Além de não contaminar os resultados numéricos com outras partes que não interessam, você ainda acelera o processamento. Você não está processando o frame todo, né? Tem duas vantagens aí. Isso foi, inclusive, está no texto também, pessoal, na etapa para processamento. Que é o outro comentário que eu tinha feito aqui, né? Que é justamente, a gente precisa saber a precisão do método proposto em relação ao que se extrai lá, né? No caso lá daquela maquininha de balanceamento, ela mapeia o movimento que ela vê num número que é um número mais discretizado aí, né? Gramas, aquilo em gramas que ele bota... Gramas, exatamente, gramas. Pronto, se a gente conseguir mapear para uma quantidade de gramas similar, aí a gente vai ter uma precisão, né, razoável aí, vai justificar a substituição, o auxílio, né, a utilização do método, né? Vai ser a cereja do bolo, professor, já está em andamento. E aí eu fiz vários comentários aqui, Danilo, no PDF, eu posso passar para você. E assim, uma outra coisa, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? E eu gostei do texto, agora eu achei que a parte computacional estava mais enxuta. É porque não é a sua área. Aí eu me comprometo a ajudar mais aí na escrita, para detalhar mais, porque a gente quer que, no final das contas, que o documento seja mais autocontido. Que o cara leia lá e tenha uma ideia. Um cara de mecânica vai ler a parte de computação, vai entender mais, e um cara de computação como eu vai ler a parte mecânica e vai entender mais um pouco sobre o problema que como você falou no começo, é multidisciplinar, né? Esse é o objetivo. Então, beleza. Uma coisa que eu pego todo mundo nas defesas, inclusive meus alunos, são as referências, né? Tem que tomar cuidado com referência. Eu tenho vários comentários aqui para dar uma melhorada. Certo? Okay. Acho que basicamente era isso, Danilo e Danilson. Queria agradecer mais uma vez pelo convite que vocês fizeram, né? Lá atrás. E eu ter a oportunidade de interagir com vocês. E é isso. E eu aproveitar a oportunidade para agradecer também a oportunidade de ter aprendido com você aí essa parte de processamento digital, de imagem, visão computacional. Foi tudo muito agregador. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Hertz. Danilson, obrigado. Eu acho que tem várias observações que foram feitas. Eu vou parar de gravar, tá certo? Eu acho que todos os comentários aqui vão mandar isso para você, tá, Danilson? Tá ok. Porque é importante.